Olá, eu sou Marta Esté e é uma alegria e um prazer receber vocês aqui em nosso canal nesse dia. Sejam muito bem-vindos, começando sempre agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando mais um testemunho de casamento restaurado. Testemunho esse que está também publicado em nosso blog encorajamento.org. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, ler o testemunho da Tereza na íntegra e ler vários outros testemunhos e relatórios de louvor que nós publicamos diariamente para que possamos ser ainda mais encorajadas. E eu agradeço a você que tem vindo semanalmente, tem assistido os nossos vídeos e os tem compartilhado com outras pessoas. Então que hoje não seja diferente. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, vá lá em suas redes sociais, compartilhe o link do vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa palavra de ânimo, de encorajamento e possam ter as suas forças renovadas para permanecerem pelos seus casamentos e pelas suas famílias. Como eu disse, hoje o testemunho é da Tereza e ela veio nos compartilhar que em um certo momento da sua jornada, ela já até suspeitava que o seu marido terreno tinha uma outra mulher, porque alguns anos antes ela tinha visto uma mensagem no telefone dele. Naquela época ele negou, e como não tinha outro tipo de prova, ficou por isso mesmo, e ela pensou, bem, já temos quase 20 anos de casado, 4 filhos, isso não vai adiante. Como ele era um bom marido, ela jamais imaginou que ele seria infiel a ela. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar e ele começou a passar cada vez mais tempo fora de casa, inclusive nos finais de semana. Ela achando que fosse apenas o estresse do trabalho dele, e ela foi deixando, ele começou a se distanciar, ficou viciado em telefone e as coisas pioraram tanto que quando ela finalmente teve provas de sua infidelidade, ela o confrontou. Ele saiu de casa furioso, dizendo que nunca mais voltaria. Ela já havia ficado arrasada quando descobriu sobre a outra mulher, mas quando ele foi embora, ela nos disse: eu fiquei completamente arrasada. Ele até voltou para casa um tempo depois, pois a Teresa agiu com seus braços, mas infelizmente havia muitos problemas a resolver entre eles. Ela já havia tentado muitas vezes terapia psicológica, individual, em casal, mas como a Erin nos fala, né, nada realmente mudou. Apenas mudanças temporárias e, na verdade, ela nos diz, tudo piorou. Os primeiros dias após o retorno dele foram os dias como se fossem os dias de namoro, tudo parecia muito bom. Mas, embora seu marido estivesse de volta em casa, nem ele nem ela tinham realmente mudado. Pouco depois, voltaram a ter o mesmo tipo de discussão e ele voltou a se distanciar. Ela sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer, o que fazer ou a quem pedir. No fundo, ela sabia que se continuasse da mesma forma, seu casamento e sua família logo seriam completamente destruídos. Foi quando finalmente ela se voltou para Deus de todo o coração e pediu a Ele que a guiasse até a pessoa certa que pudesse ajudá-la, já que ela estava realmente desesperada. Foi então que ela encontrou o site do Ministério RMI. Ela nos conta quando finalmente eu clamei a Deus e pedi que a ajudasse, que me curasse aquela dor, eu encontrei o ministério. Isso então deu a ela e ao seu casamento, à sua família, esperança finalmente. Ela então começou a ler as lições e a primeira coisa que impressionou foi que a Erin sabia do que ela estava falando, porque já havia passado pela mesma situação. E os conselhos eram de experiências da vida real e na palavra de Deus. Nenhum dos outros a quem ela pediu ajuda, como conselheiros, pastores e amigos, enfrentou uma situação semelhante e, portanto, foi incapaz de oferecer qualquer ajuda real. Então ela começou imediatamente a devorar todo o material que estava disponível, inicialmente mesmo sem registrar no diário. E cada vez que ela lia alguma coisa, era como se seus olhos se abrissem.
Então ela percebeu a necessidade de escrever o diário e começou a acompanhar as aulas, uma por uma, fazendo também o diário online. Antes, ela estava tentando fazer as coisas acontecerem, mudar seu marido e seus filhos, ao invés de se concentrar em sua própria mudança. E os cursos ajudou a ela, a focar em mudar ela mesma, com a ajuda da palavra e da graça de Deus. À medida que ela se afastou do marido terreno e procurou aproximar-se do Senhor, lendo e meditando em sua palavra, ela começou a mudar lentamente. Quando ela concentrou-se no Senhor e aos poucos parou de criticar, aconselhar e tentar ser o Espírito Santo na vida do seu marido, em vez disso ela começou a agir e reagir com mansidão, gentileza. Então sua situação começou a mudar também. Enquanto ela esperava e abria espaço para Deus trabalhar nela, ele, o Senhor, transformou e abrandou o coração do marido terreno. Ela nos conta que uma das maiores dúvidas que ela tinha era porque Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse na vida dela. E ela simplesmente não conseguia entender, já que estava orando sinceramente por quase 3 anos sobre tudo isso. E o princípio mais importante que ela aprendeu é que Deus permitiu que isso acontecesse para atraí-la de volta para Ele. Ela estava desesperada pelo amor do seu marido terreno, sua felicidade estava nele, sua identidade estava nisso. Foi então que finalmente ela percebeu que havia se afastado do seu primeiro amor, que era o Senhor. Ela nos conta que quando leu pela primeira vez sobre seu marido celestial, pareceu um pouco estranho. Então ela continuou pedindo ao Senhor que se tornasse real para ela e permitisse que ela experimentasse seu amor para que ele fosse suficiente para ela. Ela então começou a repetir: Senhor, Tu és tudo o que eu quero, Tu és tudo o que eu preciso, Tu és tudo para o qual eu vivo. No começo, ela nos disse que não sentia mais tão próxima do Senhor e não conseguia entender o que as outras mulheres estavam testemunhando sobre o seu marido celestial e como o seu amor é suficiente. No início, ela nos conta, nada aconteceu, mas aos poucos, principalmente durante o tempo em que ela esteve doente com o Covid, ela começou a vivenciar de forma mais profunda o amor de Deus. E que Ele é o único que está sempre ao lado, ao nosso lado, o único que realmente pode nos amar e nos ajudar. E ela nos conta, foi conhecer o Senhor como meu marido celestial que me ajudou a finalmente deixar ir meu marido terreno. Ela também compartilha conosco que no começo ela estava um pouco cética em relação às canções de amor. Sempre ouvia músicas de adoração, mas agora ela baixou algumas canções de amor favoritas e começou a ouvi-las regularmente. Ela ainda nos confessa, antes eu me sentia indesejada, não amada, inútil, quebrada, feia, rejeitada. Mas agora não. Agora finalmente conheço e experimento o maravilhoso amor de Deus. Como Ele me ama e me escolheu para ser dele antes mesmo de o mundo ser criado. Agora eu converso com ele sobre tudo, até o que fazer para o jantar ou como limpar a casa. Ela ainda completa: agora não estou mais necessitada ou desesperada por meu marido terreno e finalmente consegui deixá-lo ir. Na verdade, isso o trouxe de volta para mim porque estamos mais próximos agora do que há muito tempo atrás. Sim, queridas. Assim que a Teresa deixou tudo e todos e pegou a mão do Senhor, permitindo que Ele a guiasse, permitindo que Ele falasse com ela e aprendendo a falar somente com Ele, então, o Senhor trouxe o seu marido terreno de volta para casa. Ela pode agora realmente experimentar o amor do seu marido celestial, cuidando dela, estando ao seu lado, ajudando. Em um momento de enfermidade em sua casa, com quase todos doentes, onde Deus usou essa situação para inclinar o coração do marido terreno, e ele ficou em casa por quase 1 mês. Isso deu tempo para eles, em família, estarem juntos como família, cuidando um dos outros. E ela nos fala, acredito que Deus usou este momento difícil da doença como um ponto de virada para mudar a eles. Querida, você
é amada. Esse é o encorajamento que a Teresa veio dar a cada um que escuta esse testemunho de hoje, que você é amada, que você é preciosa, que você é linda, você não está esquecida, você não está sozinha. Deus pensa em você, Ele está com você, Ele é para você. Então nunca desista. Tudo é verdadeiramente possível com Deus. Nada é muito difícil para Ele. Ele nunca falhará ou abandonará você. Deus quer você para Ele. Deixe tudo e todos e se aproxime dEle. E você encontrará o amor que sempre desejou. Você encontrará alguém que está sempre ao seu lado, que sempre se preocupa, que sempre te ouve, que nunca está muito ocupado para falar com você ou ouvir você. Ele te ama e te aceita do jeito que você é, que te acha linda e preciosa e que acredita que valeu a pena o sacrifício de morrer por você. Esse é o nosso testemunho de hoje. Nós vamos ficando por aqui, mais uma vez agradecendo por essa oportunidade e nos encontrando no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um super abraço e até mais.